Ok, se calhar podemos já começar nós a dar as boas-vindas também aos nossos participantes e o resto vai com certeza depois entrar. Bom, então eu vou dar início, vou começar a explicar aqui em que consiste a Eurocidade do Guadiana muito rapidamente, porque sei que os nossos participantes não vêm propriamente para me ouvir falar sobre a Eurocidade do Guadiana e vêm para se informar sobre estas questões de mobilidade, foi aquilo que nós divulgámos. Mas dizer principalmente que a Eurocidade do Guadiana é um projeto que já vem a desenvolver-se desde 2013. O projeto baseia-se num acordo de cooperação assinado pelos 3 presidentes dos municípios de Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António. Inicialmente era um acordo que visava a rentabilização dos recursos existentes, isto para não duplicar despesas, né? Propunhamos a instalação e o uso partilhado de equipamentos e a promoção conjunta do território, isto ainda sem termos grandes condições de trabalho e grandes condições para assumir grandes desafios. Os eixos prioritários que foram definidos nessa altura passavam pela saúde, a educação, já a mobilidade, tendo em conta as nossas condicionantes, e o turismo, tendo em conta a região em que nós nos inserimos e tendo em conta que é o setor de desenvolvimento económico principal desta região. Em 2018 conseguimos definir-nos como um AECT, é uma entidade com personalidade jurídica, que já nos permitiu assumir novos desafios e ter capacidade para assumir maiores desafios. Passado um ano, tínhamos um projeto aprovado, fizemos uma candidatura ao Interreg 5A. Este projeto é o projeto no qual se insere esta atividade de hoje, é o projeto Euroguadiana 2020 e assume 4 linhas de trabalho, 2 das quais dizem respeito à mobilidade e acessibilidade e ao turismo, ou seja, a ação que vamos desenvolver aqui hoje, este webinar, vai contribuir exatamente para o desenvolvimento destas 2 linhas de trabalho. Dizer também que, mais do que assumir uma responsabilidade a nível social, esta linha de trabalho que diz respeito à mobilidade e à acessibilidade visa promover o território de forma conjunta e potenciar o conceito de território inclusivo. Para além de melhorar as condições das pessoas que cá vivem, dos turistas e principalmente dar algumas ferramentas aos nossos empresários de forma a contribuir para que eles tenham melhores condições e que possam desenvolver melhor os seus serviços. Uma das entidades que está a trabalhar connosco é a Accessible Portugal, que está cá hoje, através da Sara e da Ana, e elas vão nos dar informação relativamente àquilo que é a plataforma Tour for All e as suas funcionalidades para que os nossos empresários e quem possa assistir possa então usufruir dessas vantagens. Obrigada pela vossa presença, Sara e Ana, podem avançar. Então, começo eu, dar-vos as boas-vindas também. Sei que alguns dos participantes já me conhecem. Para os que não nos conhecem, eu sou Ana Garcia, da Accessible Portugal. A Accessible Portugal é uma associação privada sem fins lucrativos que trabalha a promoção do turismo acessível em Portugal, com todas as implicações positivas, não é? Que uma abordagem destas comporta. Portanto, nós temos aqui dentro deste projeto Eurocidade do Guadiana uma oportunidade de continuar a trabalhar com o Algarve. Vamos, sobretudo neste webinar, explicar um bocadinho do projeto, sobretudo da parte portuguesa, porque este projeto, como sabem, a Eurocidade envolve também Espanha e não podíamos estar melhor assessorados também do que ter a Predif, que é a nossa parceira no projeto Tour for All, na plataforma Tour for All, e portanto é 2 em 1. O projeto Tour for All é comum à Predif e à Accessible Portugal, somos os implementadores da plataforma nestes 2 países, Portugal e Espanha, e este projeto realmente, a Eurocidade, é também transfronteiriço Portugal e Espanha. Portanto, estamos completamente alinhados
temos uma equipa muito habituada a trabalhar em conjunto, temos procedimentos conjuntos e eu acho que isto vai ser facilitador para um projeto desta natureza também que engloba os dois países. Ana, deixa-me só aqui interromper um bocadinho, só para dizer então aqui aos nossos participantes que já estamos em 20, não é? Alguns que estão a entrar agora neste início, neste arranque, dizer que à medida que a Ana também for apresentando, ou mesmo a informação que a Núria já deu do início, se tiverem algumas dúvidas, vão colocando no chat, para eu depois fazer aqui alguma ajuda e levantar as questões então para a Ana, para a Núria e para mim quando eu apresentar também a Tour for All, está bem? Portanto, estejam à vontade, participem, porque também esse é o intuito, é realmente que haja aqui alguma interação, apesar da distância e de ser online, mas queremos que participem, está bem? Podem interromper. Obrigada, com perguntas, se querem que a pergunta seja respondida na altura em que vocês a colocam, ou então no final, entre a minha apresentação e a da Sara, a minha mais genérica, a da Sara será mais específica sobre a plataforma, mas se quiserem ir colocando perguntas, nós interrompemos, não tem qualquer problema. Pronto, então começo por dar uma visão, se calhar não às pessoas que são destes dois territórios, mas de uma maneira geral, efetivamente isto cria um território com alguma homogeneidade, portanto Castro Marim, Vila Real de Santo António e Aemonte, e os recursos turísticos que englobam este território e que devem ser, como a Núria também disse, potenciados, onde há muitas sinergias e onde nós vamos tentar criar aqui uma dinâmica comum para o desenvolvimento do território. Também como a Núria disse, embora o nosso propósito Accessible Portugal seja no âmbito do turismo, o turismo a montante tem a qualidade de vida dos residentes dos territórios. Portanto, não há um território, não há um destino turístico acessível sem que o território para os seus habitantes, que lá vivem permanentemente, seja também acessível. Portanto, isto é, digamos assim, o win-win. Portanto, este projeto conjunto entre a Predif e a Accessible Portugal teve na segunda-feira, dia 21, um webinar idêntico a este, mas customizado para a realidade espanhola, no dia 21, em espanhol, em castelhano, e hoje é aqui o nosso, que começa, portanto, agora aqui às 10h30 até ao meio-dia e meia, e é liderado então por nós da Accessible Portugal, sempre com o chapéu e o apoio da Eurocidade, representados pela Núria. Nós queremos trabalhar dentro deste projeto questões cruciais no âmbito do turismo acessível, suportes, referências normativas, embora nós não queiramos sobrecarregar-vos muito com esta questão, porque acreditamos que estas referências normativas também vão surgindo à medida que começarem a apropriarem-se também do tema. Nós vamos também referir algumas questões específicas das necessidades da diversidade do nosso público-alvo e depois falaremos da nossa plataforma Tour for All e efetivamente as respostas que esta plataforma pode dar àquilo que é o nosso propósito neste projeto. Portanto, nós vamos explicar-vos um bocadinho qual é o trabalho que vamos desenvolver no território, vamos alertar principalmente o âmbito das questões da acessibilidade, que não tem a ver apenas com questões às vezes que de uma forma pré-concebida associamos sempre à acessibilidade das cadeiras de rodas. Vamos tentar capacitar, nós utilizávamos um termo antes do Covid que era contaminar as pessoas relativamente ao tema da acessibilidade. Agora se calhar vamos ter que ser criativos e pensar noutro tema, ou noutra semântica, noutra palavra, mas aquilo que nós queremos é que os participantes entendam a pertinência e a bondade deste tema. Ele é muito, muito importante para a sustentabilidade dos territórios, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista da responsabilidade, nomeadamente também das questões ambientais, porque acaba por ficar, a questão da acessibilidade é uma continuidade daquilo que foi o alerta para as questões ambientais e ainda hoje trabalhamos nelas, não é? E depois, naturalmente, a questão económica, a sustentabilidade dos territórios. Se as pessoas não acedem ao território, se não têm uma mobilidade confortável dentro desse território, elas vão consumir menos. E isso vai trazer consequências também para as próprias pessoas e para os agentes económicos do território.
Depois também introduzir o tema da plataforma, como é que a plataforma pode ajudar a fazer autodiagnóstico para dar visibilidade às condições de acessibilidade dos diversos recursos turísticos, quer sejam privados, quer sejam públicos, e, no fundo, continuar ou ir fazendo a promoção do destino sempre com aquilo que é a verdade, as condições reais, atuais e com a informação fidedigna. Isso é muito, muito importante. Nesta primeira fase do projeto, hoje o que vamos abordar é esta apresentação que estamos a fazer do projeto, o que é efetivamente o turismo acessível e a sua abrangência e como é que vamos conseguir utilizar a Tour for All para fazer uma autoavaliação das condições de acessibilidade dos diversos recursos turísticos. Tendo em conta também os interesses e as motivações dos participantes deste webinar, obviamente os outputs serão distintos, não é? Nesta primeira, depois, após fazermos esta autoavaliação e vos ajudarmos neste caminho para uma autoavaliação, nós teremos também aqui a possibilidade de dar alguma consultoria, de dar algumas informações, de dar boas práticas, ajudar a construir de facto a vossa oferta turística. Estaremos muito disponíveis através do telefone, de e-mails, de reuniões online, como esta que estamos a fazer, eventualmente alguma presencial em conjunto com diversos participantes e agentes turísticos e de serviços comuns também do território, e aquilo que está planeado é que uma primeira apresentação dos resultados seja feita em Espanha, portanto deste trabalho de recolha, da criação de uma base de dados, seja feita em Espanha na Fitur em 2021, em janeiro. Como todos sabemos, neste momento são, enfim, projeções, nós não sabemos o que é que vai acontecer, nem tampouco se a Fitur se realiza, enfim, mas vamos caminhando com um foco e com um objetivo. Na segunda fase do projeto, iremos fazer uma pré-seleção dos recursos turísticos que se irão visitar e em função do levantamento, do autodiagnóstico também que as pessoas, que os agentes tiverem efetuado. E aqui estamos a falar de transporte, de alojamento, de restauração, de atividades de lazer, de compras, monumentos, comércio, enfim, dos serviços mais dedicados ao turismo, mas eventualmente também de entidades que prestam serviços comuns que também têm interesse para os turistas. Portanto, é o levantamento destes recursos e uma análise do que é que existe no território. Numa fase posterior, dentro desta segunda fase do projeto, os técnicos da Predif em Espanha e os técnicos da Accessible Portugal em Portugal irão visitar presencialmente, irão fazer visitas técnicas aos recursos turísticos que forem selecionados, de acordo com uma metodologia que nós previamente havemos de estabelecer e já temos trabalhado dessa forma com a Predif, e durante esse trabalho de campo os consultores e os nossos especialistas estarão em contacto e estarão disponíveis para prestar apoio, assessoria, condições de acessibilidade, soluções, boas práticas, enfim, e vamos também contribuir para que essa proximidade se crie com a Accessible Portugal, no caso dos nossos recursos portugueses. Em função dessas visitas técnicas que forem selecionadas para fazer no terreno, a Accessible Portugal produzirá informação técnica e um relatório de acessibilidade, ou seja, estes relatórios, os outputs destas visitas técnicas têm efetivamente duas vertentes. Uma para o recurso, onde são apontadas as falhas, as condições, as oportunidades e coisas bem feitas, mas também as falhas e as oportunidades para fazer essas melhorias. Essa informação fica na posse do gestor do recurso, ou seja, nós não vamos apontar as falhas do recurso A publicamente. Isso é uma informação que pertence ao recurso. Em simultâneo, é publicado na plataforma Tour for All uma informação detalhada, mas sempre numa abordagem positiva.
Nós não vamos estar a dizer não tem isto, não tem aquilo, não fez formação, vamos sempre pela positiva realçar as condições positivas que aquele recurso tem. E, portanto, esta digamos assim, a fase do output do trabalho de campo, dos recursos que forem selecionados para fazer este trabalho. Depois, esta informação dos recursos turísticos é compartilhada, eu já misturo português e espanhol, é partilhada entre Portugal e Espanha, nas nossas redes sociais de Portugal e de Espanha, nas newsletters, enfim, nos meios, principalmente de comunicação digital, que tanto a Prediv como nós, Accessible Portugal, temos. E a apresentação desta segunda fase está prevista a acontecer na nossa BTL, em Lisboa, que é a nossa feira de turismo, em março de 2021. Aqui ressalvo exatamente aquilo que disse no início e no fim desta primeira fase do projeto. Deus sabe como é que estaremos nessa fase e oxalá tudo isto se concretize. Portanto, um autodiagnóstico e uma fase preliminar de avaliação daquilo que existe no território e de um limiar mínimo de condições de acessibilidade, autodiagnóstico pelos gestores dos recursos, ou pelos recursos, digamos assim. Uma segunda fase, aqueles que tiverem melhores condições e um patamar mínimo, nós faremos visitas técnicas. A partir desses que têm as visitas técnicas, nós elaboraremos um relatório esse que tem 2 outputs, um para o gestor do recurso e outro para ser divulgado e publicitado na plataforma. Basicamente, e não quer dizer que aqueles que fizerem a autoavaliação apenas, que nós não estejamos disponíveis para continuar a apoiar, a dar informações para uma melhoria das condições de acessibilidade. Basicamente, não sei se estou aí muito depressa, se tiverem mandem um chat a dizer para ir mais devagar. Eu, já agora, Ana, posso dizer, estamos com 26 participantes e por enquanto não tem havido questões, portanto foi só levantado onde é que isto está online, portanto em que eu disse que está na nossa página do Facebook da Tour for All Portugal e portanto essa informação está disponível, portanto não só as pessoas que estão aqui ligadas diretamente connosco, mas também poderão outras pessoas assistir através do Facebook e da nossa página de Tour for All Portugal. Mas pronto, estão disponíveis, se tiverem alguma dúvida em relação a esta primeira parte, por favor, partilhem e contem connosco. Obrigada, Ana. Então, fazendo aqui um pequeno contexto, hoje em dia o turismo é uma atividade com uma fortíssima influência na sociedade. Nós temos desde 1999 esta preocupação no Código de Ética da Organização Mundial de Turismo de que o acesso à riqueza do nosso planeta, dos nossos países, dos nossos destinos, dos nossos micro ou macro destinos, não seja obstaculizada a ninguém em função das suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas. Portanto, isto era uma preocupação ainda manifestada nos anos 90. A verdade é que o caminho é longo e fazemos este paralelismo também com as questões ambientais, o caminho também é longo e ainda não está concluído, ainda não chegámos lá, até porque a diversidade de necessidades de acesso é muito grande. E isto é um trabalho que tem que ser conjunto, portanto, tanto da parte da oferta turística como também da parte da procura dos clientes. Mas, portanto, é uma base em que estamos todos de acordo. O acesso às experiências e às riquezas do nosso planeta, nomeadamente do nosso território, não devem ser obstaculizadas a ninguém. Efetivamente, com altos e baixos, mas a nossa sociedade é cada vez mais ética, mais democrática e quer ser também mais responsável e sustentável. O turismo é um exemplo da democratização, teve uma evolução neste sentido muito grande. O turismo no início do século XX era para uma elite, era para um grupo muito restrito. Hoje em dia estamos no século XXI e das coisas que a maioria das pessoas mais quer fazer é conhecer outros territórios, outros povos, viver experiências e, portanto, indo ao ADN dos territórios. Cada território tem a sua realidade, tem a sua riqueza e aquilo que as pessoas mais querem hoje
muito mais do que bens materiais, é de facto descobrir esta riqueza do nosso planeta. Estamos muito conectados uns com os outros, temos acesso a muita informação e queremos viver essas experiências, queremos estar mais ligados àquilo que acontece no mundo, efetivamente. E o turismo tem esta grande mais-valia. Para além disso, também fomos tomando consciência ao longo dos tempos que existiam pessoas com uma diversidade funcional que decorre por vezes da deficiência, por vezes de limitações que não são tão severas que conduzem a um estado de deficiência. Mas Portugal ratificou, a Espanha também, mas Portugal ratificou a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência em 2009. Portanto, passou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico nacional a obrigatoriedade de cumprir, nomeadamente o que está disposto no artigo 30º desta Convenção, que é o acesso ao lazer, ao desporto, à fruição e à participação na vida cultural das regiões e dos territórios. Portanto, isto é válido tanto para pessoas que visitam como para pessoas que habitam nos territórios. Mas estamos a falar de mais de 1 milhão de pessoas, portanto não é assim tão pouco. De qualquer forma, estes movimentos vão sendo interiorizados aos poucos. Quando falamos em turismo acessível ou turismo inclusivo, nós precisamos de fazer o match entre a oferta, que efetivamente tem que preparar soluções para dar resposta às necessidades de acesso dos clientes, mas a própria procura também tem, os clientes têm que fazer também um upgrade das suas, primeiro tomar conhecimento de quais são efetivamente as suas necessidades, aprenderem a comunicá-las e aprender também a sugerir melhorias e sugerir como é que podem ser ultrapassadas as suas dificuldades e uma resposta positiva às suas expectativas também. Portanto, é uma questão transversal. Portanto, turismo não é fazer turismo de nichos, isto não é um turismo de nichos, é um turismo transversal, uma visão holística ao longo de toda a cadeia dos serviços turísticos. Portanto, é quando o conjunto dos ambientes, dos produtos e dos serviços se interligam de uma tal forma que eu, que tenho uma determinada diversidade na minha funcionalidade, consigo usufruir de uma experiência de uma forma natural, o mais autónoma possível e de uma maneira que me fique uma experiência positiva, tanto quando eu começo a programar a viagem, como a seguir no regresso, fiquem essas experiências, essas memórias, e a experiência turística que pode demorar uma semana, ela produz efeitos nas pessoas às vezes por 2 meses, 3 meses, portanto desde o planeamento até ao regresso a casa e à fruição da própria experiência. Mas toda esta cadeia dos serviços turísticos tem que estar articulada, porque não adianta eu ter uma peça deste puzzle da imagem, em que eu tenho as várias fases encaixadas umas nas outras, não adianta eu ter pequenas ilhas, eu tenho que ter uma experiência articulada. E esta é uma das grandes batalhas, digamos assim, que nós vamos tendo, é ter o que fazer, onde dormir, onde comer, portanto, de uma forma articulada que faça viver o território e mostrar o seu ADN no seu melhor, portanto, a sua riqueza. E aqui é uma das mensagens que nós queremos normalmente quebrar e introduzir com bastante força. Quando nós falamos de turismo acessível, ou de turismo inclusivo, ou de turismo para todos, nós não estamos a falar de rampas. As rampas também fazem parte, mas nós estamos a falar de pessoas como qualquer outras que querem viver a sua experiência turística, querem viver a sua experiência de relação com os seus pares, com a sua família, com os seus amigos ou com o território, simplesmente. Mas não estamos a falar de rampas, nem de elevadores, nem de portas. Estamos a falar de pessoas. E de pessoas que querem viver esta experiência turística em igualdade de oportunidades, com autonomia, em segurança e com dignidade. Porque antes de ser uma pessoa com deficiência, somos todos pessoas. E pessoas com bom feitio, com mau feitio,
com expectativas, com menos expectativas, mas efetivamente com tudo aquilo que se puder fazer para engrandecer estes 4 pilares. Igualdade de oportunidades, autonomia, uma pessoa que não seja autónoma, mas há as micro-autonomias nos espaços, portanto isto pode ser atingido com serviço, a segurança, um ambiente que é acessível é um ambiente que é seguro e a dignidade das pessoas está aqui também muito realçada e muito ligada à acessibilidade e ao turismo acessível. Quem é o nosso público-alvo? Pois é uma panóplia de pessoas, sempre pessoas, que temporariamente ou de forma definitiva e prolongada terão as suas limitações e terão incapacidades. Aqui temos pessoas com deficiência, obviamente, mas temos também, e dentro da deficiência temos situações que estabilizaram, não são progressivas, mas temos outras que são progressivas. E nós, sociedade, temos a obrigação de dar resposta a estas situações. E temos as questões que são temporárias, que são passageiras, mas que refletem, no fundo, a nossa humanidade, porque nós, enquanto seres humanos, ao longo da nossa vida, ainda que não tenhamos que passar por nenhuma situação mais severa de deficiência, a nossa funcionalidade muda. Esta menina pequenina que está aqui com a mãe, de mão dada com a mãe, ela, quando é pequenina, tem uma funcionalidade cognitiva, ela não percebe determinadas coisas, ela tem uma funcionalidade física porque é pequenina, não consegue caminhar muito, andar a subir escadas muito grandes, descer por rampas escorregadias, enfim. E depois, esta senhora que já está aqui também acima, numa cadeira de rodas super eletrónica, que há de ser do século XXII, esta senhora foi também uma menina e, portanto, ao longo da nossa vida, nós vamos alterando e modificando a nossa funcionalidade de uma forma natural. E é isto que nós temos que desromper relativamente à fatalidade da deficiência e da ligação da deficiência ao turismo acessível. Não, todos nós temos uma funcionalidade que se vai alterar ao longo da vida. E, portanto, claro que também dar resposta às pessoas com deficiência, mas aqui o foco é que todos nós precisamos que o turismo seja acessível e seja inclusivo. Todos nós, sem exceção. Para também dar aqui não sei como é que estou de tempo, ainda estou dentro do tempo, relativamente à dimensão do mercado, porque esta é uma questão que, obviamente, quando estamos a falar de empresários e quando estamos a falar também dos recursos públicos, os recursos turísticos, as próprias entidades públicas também têm que avaliar os investimentos que fazem, tanto em recursos humanos como recursos financeiros. Mas aqui também é importante ver o que é isto do mercado do turismo acessível. Como vos dizia, todos nós fazemos parte do turismo acessível, em alguma fase da nossa vida, de forma mais severa ou menos, mas, portanto, mostrando-vos uma abordagem conservadora, vamos ligar, de facto, às pessoas com deficiência e às limitações mais severas e mais presentes. E essas decorrem do envelhecimento e decorrem, efetivamente, da deficiência, que se cruza depois também com o envelhecimento. Portanto, a Organização Mundial de Saúde, em 2011, fez um relatório sobre a deficiência. Portanto, foi estudar, digamos assim, alguma informação sobre a deficiência. E chegámos à conclusão que pelo menos 15% da população tem deficiência, algum tipo de deficiência. E esta tendência, fruto do envelhecimento, tem uma tendência para aumentar, em razão, efetivamente, do envelhecimento. Depois de um estudo também da Comissão Europeia, de 2014, o efeito dos acompanhantes. Portanto, há aqui também o efeito 2.2 dos acompanhantes, porque naturalmente serão pessoas que eventualmente viajam menos sozinhas. E depois temos a questão do envelhecimento, em que o número de pessoas, portanto aqui cruzamos as duas situações, a vontade de viajar, naturalmente em todos nós, e o público-alvo envelhecido que tem mais condições para viajar pela sua liberdade de tempo
e também por uma estabilidade financeira, normalmente, que se atinge mais numa fase mais envelhecida. Portanto, cruzando estas duas situações, nós estamos a chegar portanto, a previsão em 2050 é que o número de pessoas com mais de 60 anos, e inevitavelmente tem algumas limitações do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista da visão, da audição, da orientação no espaço, sobretudo em locais que não são das suas rotinas. Portanto, a partir dos 60 anos há, obviamente, de forma mais ligeira ou mais severa este tipo de limitações, mas onde o turismo acessível é sempre uma mais-valia para a qualidade do recurso turístico, e nós temos 605 milhões em 2000, no ano 2000, para 2.000 milhões em 2050. Portanto, o número de pessoas com mais de 80 anos, que são efetivamente um mercado potencial, sobretudo os estrangeiros no nosso país, e aqui nesta zona da Eurocidade temos muito este fluxo portugueses e espanhóis, vai quadriplicar o número de pessoas com mais de 80 anos, chegando a perto dos 400 milhões. É muita gente. Para além disso, também há aqui um crescimento exponencial entre a deficiência e as incapacidades severas e o envelhecimento. Portanto, há efetivamente uma progressão geométrica que exponencia estas limitações. Portanto, é quase impossível que uma pessoa no seu envelhecimento não tenha limitações que careçam de respostas por parte do setor do turismo. Só para dar uma ideia dos números em Portugal, nós temos 1 milhão de pessoas e isto são dos censos de 2011, portanto nós em breve vamos ter os novos censos e vamos perceber que temos do nosso mercado interno, que é importante para também numa visão, e ultimamente o mercado interno no setor do turismo tem sido muito relevante para nós, temos 1 milhão de pessoas que têm dificuldades de visão. Portanto, ou que são cegas, tecnicamente, portanto, são pessoas que não veem, ou pessoas que têm muito baixa visão ou que têm muitos problemas com a visão. 1 milhão de pessoas. Depois, pessoas que ou são surdas ou têm limitações severas, e isto traz um comprometimento ao relacionamento social e interpessoal muito grande, porque as pessoas escondem esta dificuldade, mas temos mais de meio milhão de pessoas em Portugal apenas que não ouvem bem. Pessoas cuja mobilidade também é limitada, outra vez 1 milhão de pessoas. Portanto, ou que se colocam em cadeiras de rodas, ou que não vão a determinados espaços e fazer determinadas atividades, porque já sabem que não conseguem percorrer o espaço dessa atividade e, portanto, ficam-se. Mas ou andam com canadianas ou têm medo de não conseguir efetuar esse esforço e que comprometa até os seus acompanhantes. Portanto, temos 1 milhão de pessoas em Portugal nessas condições. Pessoas que têm dificuldade de se orientar no espaço, de fixar informação. E reparem, temos 655 mais 400, dificuldade de compreender a informação. Portanto, aqui um apor muito importante relativamente à escrita simplificada, à informação que deve ser concisa, direta, correta. Portanto, temos aqui pessoas com problemas de memória e pessoas com dificuldades de compreender a informação, sobretudo que não estão na sua rotina do dia-a-dia. E depois cerca de meio milhão de pessoas que têm muita dificuldade em fazer as suas atividades de vida diária de forma autónoma. Portanto, nós chegamos aqui a mais de 4 milhões de pessoas, são 40% da nossa população portuguesa que tem alguma limitação. Reparem, uma coisa é a deficiência, estamos em 10, 15%, sim senhor, mas isso é porque decorre também de uma avaliação técnica, de um atestado de incapacidade, mas depois temos todo este grupo que não está catalogado, mas temos 4 milhões de pessoas da nossa população que são potenciais turistas e que têm limitações diversas e severas, ou pelo menos que os nossos recursos turísticos podem ter condições, algumas destas respostas para este tipo de população. Isto é uma coisa que é real e eu acredito que nos próximos censos todos estes valores, todos estes números vão crescer.
Só fazer aqui uma intervenção, uma pausa. Já temos aqui algumas perguntas e, portanto, acho que podíamos fazer aqui um pequeno à parte, que é para depois também não me perder aqui nas perguntas disponíveis. Temos aqui uma pergunta da Olga, ou um contacto da Olga. Ela diz: bom dia, o meu nome é Olga Afonso, vivo em Vilar Formoso, parte integrante da mais nova Eurocidade. Queria fazer várias questões sobre o funcionamento da Eurocidade do Guadiana à Núria, portanto eu entretanto já lhe pedi para ela especificar quais são essas questões para conseguirmos fazer essas perguntas à Núria aqui, ou então, eventualmente, como a Núria sugeriu, ela poder fazer também por e-mail para... Não sei se a Núria quer dizer alguma coisa. Só por uma questão de não dispersarmos muito em termos de conteúdo, se forem perguntas mais específicas ou assim, terei todo o gosto em responder por e-mail. Se forem perguntas simples... Pode ser aqui. Ok. A outra questão é relativamente à Tour for All e queria saber se eles integram uma associação que conheço e que se chama Plataforma Colaborativa Consulativo e Detalhes Prediletos. Ana, queres responder? Detalhes Prediletos tem, portanto, é uma plataforma, mas é uma empresa, digamos assim, do Silvio e da Ana, que tem colaborado connosco, portanto, eles fizeram formação em 2016, onde nós fomos as entidades que tiveram no terreno com eles, e portanto eles integram a Tour for All como utilizadores e são agentes ativos na promoção dos destinos, tanto, creio que em Castelo Branco como no Seixal, portanto eles é que integram a Tour for All, portanto não somos nós, Accessible Portugal e Tour for All, que integramos a plataforma colaborativa, portanto eles participam connosco. Sim, são pessoas muito interessadas e têm de facto esta ligação entre Portugal e Espanha. Ok. A outra questão aqui é da Sónia. Sónia, não consigo visualizar o último nome, deixa cá ver. Sónia Peralta, será? Ou Pereira? Não consigo ver o fim. E então diz: bom dia, podemos também inscrever uma app, portanto inscrever uma app na Tour for All. O que é que, esta se calhar até posso responder eu, e dizer que nós temos diversas categorias e subcategorias de tipo de recursos na Tour for All. A aplicação não é uma delas, portanto temos dentro do alojamento os hotéis e os parques de campismo e o alojamento local, temos dentro da restauração, o enoturismo e os restaurantes, depois dentro da cultura já vamos ter museus, vamos ter salas de exposição, portanto temos diversos que lhe posso enviar. Agora, uma aplicação em si, pronto, depende também do que é a aplicação, não é? Como é que se pode eventualmente dar alguma referência, mas a Tour for All trabalha especificamente nesta área do turismo acessível, portanto, das questões de acessibilidade, das informações sobre a acessibilidade dos recursos turísticos. E, portanto, aqui só vejo a oportunidade da app ser utilizada por pessoas com diferentes tipos de incapacidade. Está preparada para uma pessoa cega poder aceder, poder utilizar, portanto, eventualmente aqui, e poderíamos fazer algum, se assim for, na nossa newsletter, podemos fazer alguma informação no blog, portanto, temos outros espaços em que isso fosse possível de participar. Diz Ana. Fazer a promoção dessa aplicação, sempre e quando ela tenha alguma relação direta com a acessibilidade e com o turismo para todos. Exatamente. Em relação, também uma mensagem do Alberto, que diz, é de salientar que quando as pessoas com limitações físicas encontram um local acessível, dificilmente pesquisam outros locais na mesma zona geográfica, pelo que o regresso dessas pessoas e o passa-palavra a outro na mesma situação são garantidas. Isto significa que a procura nesses lugares irá aumentar, ou seja, se apresentar bons recursos com acessibilidade e as pessoas o utilizarem, o passa-palavra nas pessoas conhecidas e com algum mesmo tipo de necessidades, acaba por usufruir e tirar partido. E a Sónia aqui diz, é a Sónia Peralta.
Portanto, a app da Sónia são caças ao tesouro, mais ou menos visitas guiadas. Pronto, agora pensar, essas visitas guiadas estão preparadas para pessoas com limitações, para a mobilidade reduzida, para o acompanhamento de pessoas cegas. Portanto, Sónia, peço para pensar nesta questão e podemos trabalhar consigo nessa promoção. Por exemplo, numa experiência de turismo ativo, temos que pensar como é que criamos os alertas para pessoas surdas, como é que comunicamos, como é que briefamos uma atividade. Uma pessoa surda, como é que ela consegue compreender aquilo que está, as regras da caça ao tesouro. Por vezes, e às vezes por desconhecimento, achamos que as pessoas surdas conseguem ler a nossa língua oral. Nem sempre é assim e muitas vezes têm dificuldades em compreender a nossa língua escrita e oral porque a semântica, porque a sintaxe gramatical é distinta e, portanto, é como se estivessem a ler uma língua estrangeira e têm alguma dificuldade, conseguem ler e perceber as palavras isoladamente, mas por vezes a interpretação do texto, da mensagem que estamos a querer passar, essas pessoas surdas não conseguem. Portanto, até nessas atividades, numa caça ao tesouro, temos que ter isso em conta, temos que pensar que há pessoas que querem caçar um tesouro, mas que não conseguem compreender as regras do jogo, não conseguem, precisam de uma forma alternativa de briefing. Mas pronto, continuando, então, há mais alguma pergunta? Há aqui mais, portanto, a Olga já deu aqui mais alguma informação e está a agradecer à Núria e perguntar se vai fazer mais alguma intervenção sobre a Eurocidade do Guadiana, que foi feito um bocadinho no início, não é, Núria? E depois ainda tenho aqui mais uma outra questão do alojamento local. Não sei. Portanto, a Núria acabou por fazer uma apresentação mesmo no início, não é? Ainda não estávamos os participantes todos, portanto, não sei se quer fazer... Acabei por não falar muito, falei basicamente sobre o início, também para dizer que esta linha de trabalho é uma linha que foi definida já há bastante tempo, que também nos motiva a nós como equipa, saber que desde 2013 já se pensava precisamente em trabalhar nas áreas de turismo e de mobilidade e termos a oportunidade de continuar a trabalhar nestes temas. Agora, temas específicos, questões específicas, se a Olga quiser fazer por e-mail, eu disponibilizei o meu contacto e terei todo o gosto em responder, ou mesmo facultar-lhe o número de telefone, se ela assim entender, e podemos falar noutra altura, até porque este webinar é mais dedicado ao tema da acessibilidade e a esta ação que nós temos programada dentro desta atividade. Sim, aqui também há uma outra questão que também não tem um foco específico nesta questão da acessibilidade, mas que vou pronto, partilhar convosco, é um alojamento local em que o domicílio fiscal é em Monte Gordo e depois às vezes existe porque a questão da acessibilidade, a palavra acessibilidade às vezes também tem a ver com e as pessoas não utilizando nestas questões das pessoas com deficiência e pessoas com limitações, pensam na questão financeira e a acessibilidade em termos financeiros, que não é o nosso foco. De qualquer das maneiras, a pergunta, quando falamos de turismo para todos, qual é o vosso entendimento quando uma entidade como as Águas de Vila Real de Santo António cobra pelo serviço de água, mesmo sem consumo, um valor de 40 € mês, só porque se encontra um alojamento no Turismo Portugal. Portanto, esta questão não é especificamente daqui, não é? Portanto, é uma questão que tem a ver com custos e que tem a ver com regras do alojamento local, provavelmente criadas pelos municípios, porque tem que haver essas regras. De qualquer das maneiras, não sei se Núria quer dizer mais alguma informação a este participante que não tem o nome. Em relação a essas questões, são questões diretamente a questionar aos municípios, não é? Não tem a ver connosco, até porque nós trabalhamos mais para conseguir melhores condições e ferramentas para as pessoas, para os empresários e para as pessoas que tenham interesse, portanto, nesta atividade. Essa questão não poderemos... Ok, pronto, é isso que nós estamos a responder. Não queria deixar de transmitir, mas pronto, direcionamos e há de com certeza este participante reencaminhar essa questão para quem de direito. E por enquanto é tudo. Vamos continuar.
pronto, a ilustrar uma outra franja de necessidades de acesso que decorre de facto do envelhecimento e desta ligação que eu vos falava da deficiência que cresce exponencialmente, ou das limitações muito severas que crescem exponencialmente com o fator idade, e que em 2012, portanto estes são os últimos dados, são os dados mais recentes de comparação, em 2012 tínhamos 1/9 da população total, e vejam, portanto são estas manchas mais escuras, o rosa mais escuro, e vejam que em 2050, não falta tanto tempo assim, numa visão estratégica para o nosso, estamos em 2020, em 30 anos nós não conseguimos fazer uma mudança, ou conseguimos, mas temos que nos pôr ao caminho, e temos os nossos principais mercados emissores aqui, que representam já pessoas com mais de 60 anos, 1/5 da população mundial do nosso planeta. E saliento que temos aqui a África, temos a Índia e temos aqui uma zona gelada do Polo Norte, que não são, portanto, que estão a contribuir para que este número seja apenas 1/5 do total, quando não são efetivamente mercados muito, muito relevantes do ponto de vista dos nossos mercados emissores. Portanto, vejam que os nossos principais mercados estão efetivamente a envelhecer e que nós temos que, por uma questão de inteligência e de sobrevivência, de ir dando resposta a estas questões, tanto nos territórios como também do ponto de vista da oferta turística. E pronto, e reforço que o segmento turístico que mais rapidamente vai crescer é o segmento sénior. Não temos que fazer produtos turísticos para séniores, para idosos, temos que perceber que as pessoas, ao envelhecerem no século XXI, são pessoas que já tiveram experiências turísticas, que querem ter um envelhecimento ativo e participativo, não são os nossos velhotes de antigamente, não, são pessoas com este aspecto, que querem continuar a viver e que têm consciência das suas limitações e não as querem expor no sentido de não se querem aventurar, portanto, querem conseguir ver os caminhos, querem conseguir ler as letras nos museus, querem conseguir ter informação para se orientarem nos espaços, nomeadamente estes espaços que não são do seu dia-a-dia, e basicamente são pessoas muito interessadas naquilo que escolhem e naquilo que querem fazer. Portanto, é o tipo de clientes que nós também queremos. Também, não quer dizer que não queiramos outros, mas são pessoas que efetivamente têm um target de idade superior aos 60 anos, mas que têm muito interesse, têm dinheiro para gastar, querem ficar nos territórios, e eu acredito que o norte da Europa é um mercado emissor muito importante para aqui, para a nossa Eurocidade. Agora falar um bocadinho, porque não quis entrar demasiado na legislação específica, porque penso que pode ser mais cansativo para um webinar deste tipo, quis dar uma visão mais macro da nossa realidade em Portugal. Nós temos uma estratégia para o turismo, que é 2027, portanto até 2027 ainda temos cerca de 10 anos, e não acredito que no fim deste período de 2027 haja um retrocesso neste tema. Nós temos mais de 15 referências explícitas relacionadas com o turismo acessível, com o turismo inclusivo, com os destinos inteligentes, portanto, que relacionam também a tecnologia, relacionam a responsividade das necessidades, a resposta das necessidades dos clientes satisfeitos em tempo real e de uma maneira friendly. Portanto, temos uma estratégia para o nosso turismo em Portugal focada, e isto faz parte da agenda do Turismo Portugal. Também ganhámos o prémio, a primeira vez que a Organização Mundial de Turismo lançou um prémio para o turismo acessível, Portugal ganhou esse galardão, ganhou esse prémio. Portanto, a nossa autoridade de turismo, a Autoridade Nacional para o Turismo, que é o Turismo Portugal, ganhou esse prémio. Porquê? Não é porque sejamos um destino perfeito, e eu não sei, mas creio que a Helena Ribeiro está a participar também neste webinar e não me deixará também mentir. Portanto, não somos um destino perfeito, é verdade, mas há uma consciência muito disseminada de várias iniciativas que concorrem para que, estrategicamente, a longo prazo, nós tenhamos efetivamente um destino que se distingue pela vontade da acessibilidade. E temos depois o testemunho nesse mesmo dia,
em que a Secretária de Estado do Turismo se compromete, assume o compromisso público de continuar a fazer mais e melhor. Portanto, houve uma vontade genuína e tem havido iniciativas, nomeadamente de uma discriminação positiva, tanto nos sistemas de apoio transversais, em que o tema da acessibilidade está presente, e uma discriminação positiva em que projetos isolados de turismo acessível são comparticipados e são apoiados. Portanto, este é um tema que é muito relevante e que, relativamente aos nossos parceiros espanhóis, é uma vantagem competitiva nossa de Portugal, porque eles não têm estes apoios. Eu aproveito já para fazer a introdução de que a Helena deu um aceno a dizer "Estou sim senhora" e confirma aquilo que a Ana Garcia está a dizer. É uma aposta do turismo de Portugal. Pronto, e portanto, queria aqui só mencionar que isto há uma escalada. Portanto, nós começamos, e não vos quero assustar aos stakeholders, aos agentes turísticos que se sentem mais pequeninos e às vezes mais longe de atingir esta temática do turismo acessível, mas para vos mostrar o alcance e o compromisso internacional com esta temática. Portanto, isto não é uma coisa de meia dúzia de malucos. Isto é efetivamente um tema que está num crescimento que não para mais. E, portanto, a ISO lançou dentro do Technical Committee do Working Group 14, que é a qualidade dos serviços turísticos, uma ISO em turismo acessível. Portanto, muito brevemente, que será a 21902, muito brevemente o texto está finalizado, participaram mais de 92 países, entre os quais Portugal, tivemos presentes também, e vai sair daqui, no fundo, uma ISO, para quem se quiser certificar, e ao mesmo tempo e em paralelo um guia pedagógico muito interessante nas diversas atividades turísticas, o que é que corresponde àquilo que é a excelência no tema do turismo acessível. Nós em Portugal, nós a Accessible Portugal, estamos muito atentos a isto, acreditamos que isto é um caminho muito importante. Se não for possível a certificação, é pelo menos ali uma guideline, é uma orientação pedagógica muito interessante para nós não estarmos a inventar. Portanto, temos ali a reflexão de muitos países onde a nossa estatura média é muito diferente. Vocês estão a ver os asiáticos e estão a ver o norte da Europa, os americanos, com estruturas físicas e ergonomias que precisam de respostas muito distintas, culturas muito diferentes, e portanto tudo isto, quando nós o turismo tem esta grande vantagem, é porque os mercados emissores e os mercados receptivos têm uma diversidade enorme. E quando nós trabalhamos as leis da acessibilidade, nomeadamente em Portugal, muito importante, o Decreto-Lei 163/2006 é um decreto que está a versar a nossa identidade portuguesa, as nossas necessidades, a resposta para as nossas questões de acessibilidade. É evidente que há um benchmark relativamente aos outros, mas quando falamos em turismo, nós temos a nossa realidade portuguesa, mas temos que dar resposta às realidades que vêm tanto dos americanos, como do norte da Europa, como dos asiáticos, que têm alturas, que têm culturas, que têm formas de se alimentar, que têm restrições. Portanto, tudo isto enriquece de uma maneira infinita as oportunidades do nosso turismo. Portanto, eu acredito que esta ISO tem uma importância muito, muito grande e, embora nunca seja uma resposta perfeita, mas ela tem a reflexão e, no final, o agreement destes 92 países. Portanto, será certamente um documento muito, muito importante para quem quiser efetivamente conduzir o seu recurso turístico no sentido da acessibilidade universal e no maior número de captação de clientes com a maior diversidade possível. E passaria depois à Sara. Eu introduzi aqui um slide mais para a frente, mas depois se calhar volto relativamente a outro projeto complementar que nós também temos e que vai acrescentar valor também. É isso mesmo. Obrigada, Ana. Tenho aqui mais uma
uma questão que vamos levantar agora, antes de eu começar aqui na plataforma Tour for All, que eu vou ler. Bom dia, em primeiro lugar, obrigada pelo evento, sou Elizabeth Mesquita e trabalho desde 2012 a vertente do turismo acessível no âmbito da cegueira e da baixa visão e dificuldades motoras de locomoção. Tenho deparado com dificuldades advindas principalmente do setor privado, com o qual pretendo realizar atividades ou quando alojamento, com a falta de informação acessível para os turistas, ou pouca ou quase nenhuma oferta. Do setor público-privado, ausência de cuidado com acessibilidades em estruturas novas, falta de oferta formativa em LGP, portanto, língua gestual portuguesa. Recorrentemente as turmas não abrem, provavelmente porque não têm o número de pessoas suficiente. Do serviço público, a contínua desatenção para a situação e pouca abertura para as alterações. Frequentemente as soluções são de muito fácil aplicação e nem sempre importam custos. O que gostaria de questionar é qual é a maior dificuldade com que se tem deparado junto dos diferentes setores. Estou disponível para colaborar porque esta é uma área particularmente importante para mim. Obrigada, Elizabeth. Ana. Bom, Elizabeth, nós queríamos muitas Elizabeths. Enfim, a Accessible Portugal tem um mindset e tem uma missão e tem os valores que não é obrigatoriamente idêntico a de muitas outras entidades e associações. A decisão que a Sara e eu tomamos quando decidimos criar esta metodologia e a nossa abordagem foi encararmos sempre pela positiva. E não estarmos sempre a mostrar aquilo que as entidades não têm, embora a reclamação e o cumprimento da legislação seja fulcral. Mas a motivação das pessoas tanto vai pela imposição do cumprimento da legislação, como por vezes o entender a pertinência das soluções que se disponibiliza. E nós acreditamos que o mix das duas é que fará a diferença. Da nossa parte, Accessible Portugal, nós não estamos na vertente da sanção e do cumprimento da legislação. Nós vamos dizendo e alertando para as melhorias, mas nós apostamos muito numa coisa que nós chamamos as Smart Solutions, e isso que a Elizabeth mesmo diz. Há muitas soluções que não comportam custos. É o desconhecimento que faz com que, às vezes, condições que até foram investidas de uma forma infraestrutural, depois a manutenção, às vezes varrer a areia de uma passadeira da praia, faz com que a pessoa consiga chegar à linha d'água, ou consiga apenas ir do estacionamento até à zona de sombra, mas manter aquilo tudo cheio de areia é só uma questão de limpar. E o investimento foi feito, mas depois ela não serve o propósito de quem precisa. E, portanto, eu acredito que aqui há o desconhecimento e há a necessidade da capacitação e da sensibilização. Para este efeito também, pronto, levantado pela sua pergunta, nós estamos no âmbito de um projeto que estamos a desenvolver e que vai ser estendido também ao Algarve. Estamos a desenvolver uma Moodle de formação online, onde estamos a preparar um manancial de informação muito interessante do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, com entrevistas com pessoas com deficiência que também desconstroem muitos mitos e muitos medos que são criados pelo desconhecimento. Portanto, estamos completamente de acordo consigo e em conjunto, se cada um fizer um bocadinho, eu acredito que este caminho vai sendo feito. Sim. Eu posso acrescentar também, Elizabeth, que nós estamos com vários projetos no território e, portanto, trabalhem connosco, ajudem-nos realmente a mudar estas mentalidades, a chegar a mais gente, porque com este tipo de eventos como o webinar, como as formações presenciais que nós vamos tendo, a Moodle que estamos a acabar de afinar, vamos conseguir mudar um bocadinho, é passo a passo, mas aquilo que sentimos nestas atividades que fazemos e que quem nos ouve e participa nestas ações percebe que não é nenhum drama, que não é nada do outro mundo e que há realmente essas soluções simples e ainda há pouco tempo a Madalena, que também está aqui connosco e que faz parte desta equipa que trabalha connosco, por exemplo,
nos alojamentos e para poder diferenciar os amenities para uma pessoa cega, basta pôr um bocadinho de fita cola no que é shampoo e fica a informação do que o shampoo tem a fita cola e que o gel de banho não tem. Portanto, às vezes são coisas tão simples e que é preciso aprendê-las e depois poder executar quando tiver clientes com estas necessidades. Às vezes são coisas assim muito pequeninas, o detalhe, mas que podem fazer a diferença, mas as pessoas têm que estar disponíveis para aprender, disponíveis para estar realmente o querer chegar um bocadinho mais além do atendimento comum, porque cada limitação tem as suas especificidades e é importante realmente abordá-las e arranjar soluções para as mesmas, ok? Vou então, não tendo mais questões... Só comentar aqui uma coisa, que estavas a falar da formação e da capacitação, e nós também, Accessible, estamos a investir muito nas escolas, nas crianças, nos jovens, no ensino básico. Portanto, nós não conseguimos mudar estereótipos e preconceitos do pé para a mão só por decreto. Portanto, também acreditamos que uma das nossas missões é começar nas escolas com as crianças, porque eles serão guardiões desta acessibilidade que nós queremos para todos. Ok, então Ana, vou-te pedir para deixares de partilhar a tua e eu vou partilhar aqui, vou pôr no mesmo sítio, apresentar, portanto não sei se já estão a ver a mesma. Sim. Vocês vão me dando feedback, ok. Portanto, o que é que eu vou abordar? Vai ser realmente a questão da plataforma em si e como é que a plataforma nos pode ajudar, quer em termos de dar informação, não é? O que é que nós já lá temos inserido, mesmo da região da Eurocidade, como do Algarve, como de Portugal inteiro, do trabalho que nós, Accessible Portugal, estamos a desenvolver no território, assim como também existe a Tour for All, e foi de onde veio em Espanha, com o trabalho da Predif. A plataforma em si é um site e uma aplicação móvel, portanto temos as duas vertentes, em que nós colocamos a informação das condições de acessibilidade dos recursos turísticos, ou seja, nós não fazemos a tal avaliação que a Ana estava a falar em relação aos recursos, que vai para o gestor, em que nós podemos temos um checklist com a informação do que é acessível, do que é praticável, do que é que não está acessível. Essa valorização é apenas para o gestor do recurso. Aqui na plataforma nós colocamos a informação objetiva, que eu já vos vou mostrar um bocadinho, porque vou entrar dentro do site para que vocês possam ver ao vivo. Portanto, aqui está a plataforma, eu vou tentar entrar aqui a ver se isto funciona. Está a funcionar. Ora, aqui está, estão a ver o site aberto da Tour for All, certo? Aqui para as minhas companheiras não estão a ver. Então vou estar compartilhando a tela, eu vou tentar vir por aqui, espera lá, o que é que vocês estão a ver? E agora? A apresentação e estou a ver o teu fundo de ambiente de trabalho, portanto não estou a ver a entrada no site. E agora? Agora sim. Sim. Agora já? Agora já. Pronto, ok, era isto que eu queria. Então vou fazer aqui uma apresentação ao vivo, que é mais fácil do que eu ter vários print screens no PowerPoint. Já aqui. Olha o webinar. Olha o webinar, estava ali a informação do webinar. Portanto, aqui, essencialmente, temos informação institucional do quem somos, o que fazemos, Tour for All, portanto, isto é para quem quiser saber mais detalhes. Também a ligação para a aplicação móvel que depois podem descarregar para os telemóveis. Temos também uma seção de organiza a sua viagem e o contacto. Portanto, isto é em termos institucionais o que é que podem pesquisar mais do trabalho que nós fazemos na Accessible Portugal e na Tour for All especificamente. Depois podemos fazer uma pesquisa, não é? Portanto, aqui no que procura ou através de procurar recursos turísticos, portanto temos estas duas vertentes que pode fazer filtros, ou seja, por categoria, que era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho a um dos participantes, portanto quais são as nossas, se eu vier aqui a alojamento, depois tenho a subcategoria de turismo rural, turismo de habitação, por exemplo,
da mesma maneira como se eu vier aqui a praias e natureza e praias, já vamos ter ecopistas, jardins botânicos, as praias, os parques e jardins, portanto há realmente diferentes categorias que também podem ver aqui em categorias Tour for All, que vai mais ao detalhe do que é que existe. Depois estamos divididos em relação aos países, aparecem os países todos do mundo, sendo Portugal e Espanha, aparecem logo em primeiro lugar, portanto na pesquisa não vão ao P por ordem alfabética porque não está lá, temos o Portugal e Espanha logo no início. E eu posso fazer aqui Portugal, depois temos dividido por distrito, e portanto se eu for ao distrito de Faro e vou ao concelho de Vila Real de Santo António, por exemplo, portanto depois faço procurar e ele vai dar a informação do que é que temos, neste caso foi a natureza e praias, se eu já não colocar aqui nenhuma categoria ou subcategoria, ele já vai dar mais informação, portanto são várias visitas técnicas que foram feitas já por técnicos da Accessible Portugal no início do arranque do projeto Tour for All, portanto apoiado pelo Turismo de Portugal e pela Fundação Vodafone Portugal, fizemos já algumas visitas técnicas. Com este trabalho que estamos a desenvolver com a Eurocidade Guadiana, vamos então primeiro ajudar-vos a fazer aqui alguma avaliação da acessibilidade como utilizador, que eu já vou explicar como é que isso se faz, e depois poderemos e vamos ter a seleção de alguns recursos em que nós possamos e que iremos fazer as visitas técnicas como foram estas feitas. Qual é que é a diferença? Quando nós entramos, por exemplo, aqui no núcleo pombalino, em que nós damos a informação do núcleo, além dos contactos e da informação geral, temos um questionário utilizador e um questionário técnico. Este que tem pouca informação no núcleo pombalino é uma zona vou aqui antes à Yellow Praia. Pronto, para vermos mais informação, para vocês verem a diferença. Nesta, nós temos o questionário do utilizador, em que nós temos a informação da entrada, temos a zona de atendimento ao público, temos a circulação interior, com a informação quer da sinalética, quer das escadas, quer dos elevadores, temos a informação do próprio quarto adaptado, portanto, além de imagens específicas de acessibilidade, pois é muito importante esta questão das casas de banho e o levantamento das medidas e a das fotografias específicas de acessibilidade, porque isto é informação que não está nas plataformas de turismo normal, não está muito específico na Booking, não está muito específico em outras plataformas e até mesmo dos próprios sites. Nem no site do recurso. Nem nos sites do recurso. Portanto, aqui nós colocamos esta informação disponível, mesmo com fotografias técnicas e, portanto, também já sugerimos, quando vocês forem fazer esta avaliação como utilizador, também tenham que ter este foco nas questões de acessibilidade, nas medidas, no tipo de equipamentos que têm, e aqui têm alguns exemplos do levantamento que nós fizemos. As instalações sanitárias adaptadas em zonas comuns, os serviços e equipamentos, portanto tem uma série de informação disponível já no questionário do utilizador, que foi aquele que eu abri agora. Depois, o questionário técnico é ainda informação mais detalhada. Aqui já dividimos por a informação geral, a acessibilidade cognitiva, a acessibilidade motora, visual e auditiva. Se eu entrar aqui na acessibilidade motora, a informação vai ainda mais ao pormenor do que aquela que existe no questionário do utilizador. Portanto, só um exemplo, nós quando tiramos a medida da porta de entrada, a medida em Portugal acessível de uma porta interior é 77 centímetros. Portanto, a pergunta que existe no questionário do utilizador é, e neste caso até utiliza o 78 por causa de ser Espanha, se pergunta se a porta tem uma largura maior ou igual que 78 ou menor. Esta é a pergunta do questionário do utilizador. A pergunta num questionário técnico é dizer qual é a medida de largura da porta. E aí nós vamos poder dizer que é 75
ou é 70 ou é 80, e aí é muito mais específico, mas é a medida exata da porta. Só um exemplo, não é? Do que é que, e da informação toda, porque a informação é exaustiva, de todos este percurso, também da entrada, do estacionamento, do quarto, da casa de banho adaptada, portanto é uma questão também de pesquisarem um bocadinho. Se eu vier aqui novamente ao início, eu vou tentar encontrar, porque aqui tem os últimos recursos adicionados, tem quais são os utilizadores mais ativos, e eu vou tentar entrar aqui num que é de utilizador. Portanto, vocês até podem ver por aqui a Playa Canela Hotel, que foi inserido por Espanha, por um utilizador, o Jardim de Cactos foi também por um utilizador e este Comur, Museu Municipal, já foi inserido por um técnico nosso. Como é que nós vemos esta diferença? Se eu entrar aqui no Comur, em que tem Mortosa, Aveiro, Portugal, questionário técnico, eu entro em ver mais e eu consigo identificar que isto tem aqui uma nuvenzinha, uma identificação a dizer a trabalhar por um turismo acessível, e as condições de acessibilidade deste recurso turístico foram analisados por técnicos. E aí temos a informação do questionário do utilizador e do questionário técnico, ok? Portanto, também temos a possibilidade de imprimir ou a ter acesso a um PDF. Se eu tiver aberto em questionário do utilizador, eu venho aqui descarregar relatório, que agora vamos ver se ele abre e se vocês o conseguem ver. Conseguem ver? Ou está ainda na apresentação? Está na plataforma, mas não descarregou o PDF, não descarregou. Partilhado depois o PDF. Então vou tentar ver se eu consigo por aqui. Já estás no relatório? Já estou no relatório, mas eu vou abrir o relatório, compartilhar. E agora? Agora sim. Já estão a ver. Pronto, aqui tem a informação do questionário do utilizador, portanto é aquele que vocês, recursos, poderão fazer por vocês próprios, portanto responder a estas questões mais simples. E isto, este resultado. Exatamente, este é um dos resultados que aparece, e neste tem 6 páginas, né? 6 páginas. Se eu for aqui ao questionário técnico e descarregar este relatório, vamos ver se eu consigo apresentar, sim, eu agora vou a novo compartilhar e vou a este cômodo. Já tem 13 folhas. A apresentação é um bocadinho diferente, portanto é aquilo que eu estava a mostrar em relação à informação que aparece no site em questionário de utilizador ou questionário técnico. Isto às vezes não é fácil perceber nos novos utilizadores que vão explorar um bocadinho a Tour for All, porque esta plataforma é realmente bastante complexa, não é? Portanto tem estas dupla entrada, tem entrada por utilizador, tem entrada por técnico e como é que se faz esta diferença, mas eu queria mostrar a vocês que nos estão a ouvir que realmente há esta dupla entrada e há esta informação mais simples e outra mais pormenorizada, mais em detalhe. Pronto, estas são as duas hipóteses. Eu vou voltar ao site. Deixa-me acrescentar então aqui uma coisa. Toda esta informação, depois de cada pessoa fazer, ou cada recurso fazer o seu autodiagnóstico, vai gerar um PDF não como este, mas como o mais simples, e ele pode ser colocado, ou o link para a plataforma, no site do próprio recurso turístico. Portanto, as condições de acessibilidade ficam organizadas, ficam estruturadas, ficam arrumadas com o preenchimento de um questionário que gera depois na plataforma este PDF que pode ser divulgado e promovido, digamos assim, no site. Exatamente. Eu agora vou então mostrar a inserção como um questionário do utilizador. Portanto, vimos o questionário técnico aqui através do Comur e vamos para o Jardim de Cactos aqui dos nossos amigos espanhóis. Portanto, ele foi inserido e a informação já vem aqui com esta cadeira de rodas, que é o nosso símbolo da Tour for All, em que diz que a informação sobre a acessibilidade deste recurso foi proporcionada por um utilizador. E, portanto, não está fechado, significa que o questionário do utilizador é inserido, mas não tem acesso ao questionário técnico. Como é que nós podemos inserir esta informação? Podemos fazê-lo sem qualquer custo, mas temos que nos registar como utilizador da plataforma.
para nos registarmos como utilizador da plataforma. Temos que vir aqui a iniciar sessão. E iniciar sessão, eu já tenho aqui as contas técnicas, mas vou fazer aqui a inserção como se fosse pelo Facebook. Portanto, já tenho também a minha conta do Facebook, significa que eu, Sara Duarte, já estou inserida e eu posso chegar aqui e adicionar um recurso. Ao adicionar um recurso, eu tenho que seguir determinados patamares para o fazer, e que não é assim tão simples quanto isso, mas por isso mesmo nós criámos um manual do utilizador para poder realmente ajudar a fazer este processo, não é? Portanto, a criar este processo, sendo que eu vou apresentar-vos esse manual que está aqui, eu já abri, ver se eu consigo agora mudar O compartilhar. O compartilhar. Novo compartilhar é este. Portanto, está no nosso blog, foi nós que nós criámos aqui quer participar ativamente na Tour for All, descarregue o manual do utilizador e aqui também explicamos que pode descarregar o manual aqui, portanto que entra num PDF, que eu já vou abrir, e tem também um conjunto de questionários que pode descarregar. Ou seja, aquilo que sugerimos é, vocês descarreguem o questionário que diz respeito ao vosso recurso, se for um alojamento, se for um museu, se for um posto de turismo, vão com a informação em papel preencher estes dados, não é? Que também tem que levar algum equipamento de apoio, que é uma fita métrica e um telefone que possa tirar fotografias, e portanto, para poder recolher estes dados, e depois é preencher. Portanto, nós vimos aqui, por exemplo, ao posto de turismo, e eu vou tentar ver se ele já está a compartilhar a tela. Tá. Já o estão a ver, não é? Portanto, aqui vão preenchendo, tem que pôr o nome, tem que pôr a categoria, subcategoria, têm que ir encontrar dentro da informação que está disponível. Depois, a localização é importante, isto são coisas que não se conseguem mudar, a partir do momento que se cria, já não se consegue alterar, portanto é importante fazê-lo bem desde o início. A morada, as coordenadas geográficas também, a latitude e a longitude, que é para ele entrar e ser identificado no mapa. Depois a informação do recurso, com o número de telefone, o e-mail, o site, alguma descrição e uma fotografia base do recurso. E depois, então vamos começar a fazer a avaliação, a entrada. É sem desníveis, tem algum ressalto, tem escadas, se tem escadas quantos degraus é que tem? É uma rampa, como é que essa rampa é possível de utilizar? Tem elevador? Pronto, é ir respondendo realmente a estas questões. Que não são complicadas. Sim, mas de qualquer das maneiras nós estamos sempre disponíveis e quer neste projeto da Eurocidade, portanto fazer esta consultaria à distância, com telefonema, com e-mail, com uma videochamada, sem qualquer problema, para vos ajudar a fazer este preenchimento, porque isto também é que nos vai dar base para podermos escolher quais são aqueles que faz sentido e nós fazemos a avaliação técnica, não é? Que nós fazemos o resto do trabalho e que possamos então fazer o tal relatório de acessibilidade para o gestor. E, portanto, isto é importante que vocês que nos estão a ouvir, ou outros parceiros da região, que tanto a Núria como nós iremos continuar a contactar, mas é para poder-vos ajudar a fazer este processo. O que é que eu vos queria mostrar do manual em si? Portanto, vou aqui voltar atrás e vou abrir o manual. Portanto, vou aqui, compartilhar, manual. Ok, aqui no manual, já me estão a ver o manual? Estás uma pro. Isto é compartilhar pantalhas. Aqui no manual, portanto, nós ajudamos um bocadinho a fazer este preenchimento, como utilizar a plataforma, muito importante é o registro, ser um registro como utilizador, porque se fizerem um registro como empresa ou como município, ele depois manda-nos um e-mail
porque a ideia inicial da Tour for All seria serem as entidades, nós fazermos as visitas técnicas aos recursos efetivos e serem os utilizadores com limitações a usufruírem da plataforma em si, em termos de recolha de informação ou de algumas visitas que fizessem a sítios. E já temos vindo a adaptar-nos e a criar esta solução de os próprios recursos se poderem inserir como utilizador para poderem fazer já esta promoção das condições de acessibilidade que têm, portanto, poderem fazer esta avaliação. Uma autoavaliação sem custos. Sara? O que é que aconteceu à Sara? Congelou. Fugiu? Ficamos sem a Sara. Ela já descongela. Deve ter sido ao carregar o documento. Eu posso continuar. Se acharem melhor. Sim, se calhar é melhor. Vou só ligar para a Sara. Nós não estamos juntas por causa do feedback dos micros. Ela disse. Alô, Sara, estás congelada. Até eu continuo. Está bem, está bem. Ok, ok. Até já, até já. Diz? É os problemas técnicos, exatamente. Está bem, está bem. Pronto, a Sara, o computador começou a fazer atualizações, portanto, vamos continuar. Peço desculpa, mas realmente são coisas que nós não dominamos. Portanto, aqui, tínhamos parado aqui, a plataforma a Sara já explicou, o manual. Nós temos aqui, portanto, o link para a descarga do manual e o nosso contacto operacional é a nossa colega Inês Brandão, em que podem contactá-la pelo info@tourforall.pt para esclarecer dúvidas às vezes do mais simples que seja, mas nunca se coíbam, porque nós temos feito muitos progressos com outros grupos que se estão a registar e estão, no fundo, a criar pequenos núcleos de inserção de autodiagnósticos e quando as pessoas ultrapassam as primeiras barreiras ficam realmente rendidas ao potencial que isto tem para dar informação. Portanto, não se coíbam, descarreguem o manual e depois peçam-nos toda a ajuda que quiserem, não há problema nenhum. Portanto, com estes contactos, info@tourforall.pt é Inês Brandão. Ou então a Sara ou eu, claro, também reencaminharemos para a Inês. Dar-vos aqui algumas imagens do manual que a Sara acabou por abrir, portanto temos um índice, temos como usar a plataforma, temos estes diversos questionários que estão em Word e que podem descarregar e imprimir ou não, em função das vossas do vosso gosto também, mas podem trabalhá-lo mesmo sem o imprimir, podem trabalhá-lo em Word antes de o carregar na plataforma, porque pode depois haver um erro e depois voltar atrás é mais complicado. E também este exemplo que eu dou aqui à direita, medidas e cuidados a ter, nós vamos sugerindo e vamos indicando as larguras, as inclinações, portanto vamos ajudando também a criar aqui algumas competências para que consigam preencher adequadamente e valorizar, no fundo, o vosso recurso. Eu aqui tenho um recurso turístico que é o monumento, pronto, onde vão vendo também aquilo, algumas coisas que a Sara já mostrou, mas eu tinha preparado
esta alternativa que no fundo está a dar jeito, portanto não é um alojamento, é um monumento e que é uma igreja. E depois os relatórios que não estão na plataforma, que são de recursos turísticos vossos, tanto em Castro Marim como em Vila Real de Santo António. Este é o relatório, um dos 2 outputs que nós produzimos e que tem a ver efetivamente com aquilo que vai apenas para o gestor do recurso, porque aqui nós dizemos as fragilidades também dos recursos, e essas nós temos esse compromisso de não as divulgar publicamente. Também dizer que por vezes nas candidaturas dos projetos ou destas entidades ao programa Valorizar, nomeadamente à linha de apoio ao turismo acessível, que foram candidatos ao Turismo Portugal, muitas vezes para evidenciar as necessidades de investimento, estes relatórios iam em anexo nas candidaturas. Portanto, também para nós é motivo de orgulho saber que o nosso trabalho é reconhecido tanto pelo recurso como pelo avaliador da linha de apoio, que há aqui informação que é de qualidade, digamos assim. Portanto, estes relatórios não estão disponíveis ao público, estão disponíveis para os gestores dos recursos. Aqui também algumas visitas técnicas, portanto, que nós já efetuámos com o link diretamente, em que poderão depois clicar e entrar diretamente no recurso. E depois falar-vos um bocadinho de um projeto complementar que, da nossa parte, é um motivo de orgulho muito grande, porque desde 2009 nós estávamos a tentar levar a bom porto um projeto estruturante, estratégico e de uma abrangência muito complementar para o Algarve. E efetivamente conseguimos este ano essa aprovação, portanto nós, Accessible Portugal, somos os promotores. O apoio financeiro complementar é da Entidade Regional de Turismo do Algarve e do Turismo Portugal, portanto são entidades que no fundo tutelam a componente do turismo e a abrangência é todo o território do Algarve, e iniciamos este ano em 2020, portanto ainda nos cruzamos com este projeto da Eurocidade e terminaremos em dezembro de 2022. Portanto, isto é mais um aporo para vos dizer que, para além deste projeto da Eurocidade e com todo o mérito, isto pode ser apenas um kick-off para um trabalho de continuidade. Neste projeto complementar, de forma completamente gratuita, terão acesso a ações de sensibilização, a ações de formação, a ações de promoção dos vossos recursos, haverá guias de promoção da oferta turística do Algarve, enfim, há toda uma... Vamos fazer intervenções nas escolas também, como vos dizia, no ensino básico, sobretudo nos 3 ciclos do ensino básico, e tudo isto pode ser uma ferramenta sempre e quando haja uma genuína vontade de trabalhar neste tema, nós efetivamente temos ainda mais esta oportunidade, que não tem qualquer custo para os recursos turísticos, porque nós somos financiados pelo POIS e pela Entidade Regional de Turismo, pelo Turismo Portugal. Em jeito de conclusão, dizer-vos que a acessibilidade é uma oportunidade de mercado, é uma oportunidade para qualificarmos o nosso recurso turístico e o nosso destino em termos de qualidade, de segurança e de melhoria da hospitalidade, sempre com uma vertente de ética associada. Temos também, naturalmente, uma resposta mais rápida e positiva às mudanças do mercado. Como vos disse, o mercado está a envelhecer, os mercados emissores estão a mandar-nos turistas cada vez mais envelhecidos e com as consequentes limitações naturais, não é preciso nenhuma fatalidade. Isto faz com que, como dizia também o Alberto, haja um passa-palavra e esse passa-palavra, e sobretudo na região do Algarve, nós tenhamos uma redução da sazonalidade para uma oferta turística e uma diferenciação do destino pela positiva e também não apenas associado ao sol e mar. E, naturalmente, isto fideliza clientes,
e trabalha para a responsabilidade social através da sustentabilidade social, económica e ambiental e financeira também, ligada à económica. E pronto, deixar-nos também aqui o contacto, mais uma vez o info@tourforall.pt é o contacto em que a Inês Brandão vos responderá a todas as vossas perguntas. Nós continuamos também, obviamente, disponíveis e juntos nós podemos, pronto, em colaboração com os nossos parceiros espanhóis, com a Eurocidade do Guadiana, sempre e quando haja motivação e vontade da vossa parte, nós estaremos cá para trabalhar em conjunto. Obrigada. Eu aproveito então, desapareci por um bocadinho, mas regressei. Está descongelado. O meu computador, em termos técnicos, deu-lhe aqui assim um amok, mas voltei e pronto, pedi desculpa por este interregno. A Ana com certeza fez aqui depois a ligação e acabou por fazer a apresentação, mas queria saber que dúvidas é que têm, se conseguiram entender realmente esta questão de como inserir, das ferramentas que temos disponíveis, como o manual do utilizador, o contacto da Inês, que é do e-mail diretamente para perguntas, mas nós, quer eu, quer a Ana, também estamos na mesma disponíveis para vos ajudar a fazer este percurso, mas queria perceber se há realmente dúvidas, se há aqui algumas questões e pedi à Tatiana, que é a nossa sócia e da Predif, para realmente me pôr na mesma outra vez como organizadora do Zoom, porque senão não tenho acesso às perguntas. E portanto estava a ver se realmente aparecem aqui algumas perguntas, se entretanto fizeram e eu já não tenho acesso às mesmas, peço o favor de voltarem a colocar as perguntas para as podermos responder, porque esta realmente é o objetivo, é que possamos vos ajudar realmente a fazer este percurso. Portanto, não sei, cá está, a Elizabeth já está a deixar aqui uma mensagem que eu vou ler. No caso que já existe um relatório para um local específico, seja técnico ou do utilizador, é possível adicionar informação, isto porque uma das dificuldades que me foram transmitidas por alguns utilizadores se prendem com os detalhes, como por exemplo, se uma praia tem muitas pedras ou rochas, ou se está dentro ou fora da linha d'água, ou outro tipo de obstáculo que dificultem o usufruto. Elizabeth, o que eu posso responder a isto é, se for um recurso inserido por um utilizador e portanto tem a tal cadeira de rodas da Tour4All, é possível fazer alterações dos próprios utilizadores, ou seja, podem ir dentro do recurso que eu vou-vos mostrar, portanto agora tenho que abrir, é aqui e partilhar. Vou interromper o meu compartilhamento. Ok, obrigada Ana. E então eu já vou fazer aqui compartilhar. Compartilhar, isto é metade. Pronto, mas eu ainda não estou. Fala no Guadiana, pronto. Sim, compartilhar tela e eu agora já estou aqui. Pronto, já estão a ver então outra vez o meu site, não estão? Sim. Tínhamos aqui. Então, o exemplo, se eu vier aqui ao Jardim de Catos, eu posso na mesma, com este botão aqui do lado direito, fazer modificar recurso. Como ele é um recurso que foi inserido por um utilizador, aqui pelo Rolando Cruz Barreto, eu tenho a possibilidade de modificar o recurso, desde que eu esteja, portanto, com a minha sessão aberta, eu posso vir aqui modificar recurso e tenho acesso ao questionário, ok? E posso ir alterar alguma coisa, gravando no final. Neste caso não o vou fazer, não é? Não vou alterar nada, mas temos a hipótese de o fazer. Se for um recurso técnico, portanto inserido por um técnico, ele está fechado. Estando fechado, portanto não se pode modificar o recurso, mas podem enviar um e-mail para nós e nós vamos tentar perceber qual é que é a informação que não está correta ou colocar, portanto, contactar o próprio recurso e fazer as atualizações que forem necessárias, porque também
à medida que a Tour for All vai ser muito utilizada, temos muitos recursos e não conseguimos também estar em cima de todos ao mesmo tempo. Precisamos da vossa ajuda, quer dos utilizadores, quer dos próprios recursos, para se fizerem alguma melhoria, entretanto puseram um corrimão numa rampa ou numa escada, ou puseram alguma fita nos degraus que seja contrastante e antiderrapante. Isso não estava na altura da nossa visita, são melhorias que entretanto fizeram e é importante que nos digam que essas melhorias foram feitas para que nós possamos atualizar. Pronto, mas tudo o que são recursos técnicos não dá para os utilizadores alterarem. Portanto, deixa cá ver que eu vou voltar aqui a interromper. Mas a resposta ainda é, Elizabeth, onde é que se pode pôr, que a praia tem pedras, tem não sei o quê. Tudo aquilo que não for standardizado da acessibilidade terá que ser introduzido na descrição. Sim, certo? ou pôr como comentário. Também podem pôr como comentário ao próprio recurso, ok, Elizabeth? Tenho aqui mais uma pergunta do Alberto, ou uma mensagem, é uma mensagem. Somente para agradecer ao município de Castro Marim e Vila Real de Santo António a construção da ciclovia que liga ambas as cidades. Embora não sejam específicas para utilizadores em cadeira de rodas, é um recurso excelente para que possamos circular na mesma em segurança e sem obstáculos. A ampliação da mesma será extraordinária. Não esquecer o Sapal de Castro Marim junto ao Centro Ambiental. Muito obrigada. Ver o pôr do sol e os flamingos é indescritível. Estão a ver? Já aqui o do Alberto, utilizador, e que até tínhamos, Alberto, feito um comentário também sobre o estacionamento, às vezes a dificuldade que é saber onde é que há estacionamento reservado para pessoas com mobilidade reduzida e a própria identificação do município de onde é que esse estacionamento está, também me lembro que era uma questão que tínhamos falado. Fazer a audiodescrição desse pôr do sol com os flamingos para a Madalena. E para as... Sim, sim. Portanto, aqui também uma mensagem da Núria a dizer obrigada, continuaremos a trabalhar em conjunto, é um caminho para fazermos juntos todos. Exatamente, é isso mesmo. Mais alguma questão que tenham levantado, que tenham dúvidas das apresentações e desta parte prática? Não. Pronto, acho que está aqui as mensagens essenciais, também que a Helena está a dizer parabéns pelo vosso projeto, o Turismo de Portugal vai continuar a estar atento ao trabalho desenvolvido na região e, portanto, acho que é essencialmente agradecer a todos e continuar com os nossos contactos disponíveis para estas dúvidas. Eu gostava de dizer que a nível europeu as diretrizes apontam para que realmente se continue a trabalhar nesta área. Em nome da Eurocidade também gostava de agradecer o interesse de todos os participantes, porque isto, como eu disse, é um caminho que temos que fazer todos e o envolvimento de todos é imprescindível para construir este destino acessível, ou para contribuir pelo menos para que o destino seja mais acessível. E gostaria de agradecer também a participação da Sara e da Ana, que tanto contribui para que possamos caminhar nesse sentido. Né? E estarei também disponível para os nossos participantes ou para alguém que tenha dúvidas, quaisquer questões, tanto em relação à parte da acessibilidade, que terei todo o gosto também em falar com a Sara, com a Ana e com a Tatiana, ou mesmo em relação ao funcionamento da Eurocidade, como foi o caso da Olga, que questionou, estaremos disponíveis para isso. Ótimo, obrigada também, Núria. Está aqui mais 2 comentários, portanto, a Helena Ribeiro, Turismo Portugal, a dizer parabéns pelo vosso projeto, Eurocidade. O Turismo Portugal vai ficar atento e queremos partilhar todas as boas práticas, quantas mais melhor. Portanto, também o mesmo trabalho que estavam aqui a desenvolver, das atividades que já partilhou aqui a Elizabeth, pronto, há algumas questões que foram levantadas aqui, realmente podemos trabalhar em conjunto. Há uma questão do José Eduardo
que diz: em alojamentos turísticos inseridos em condomínios, por exemplo, os alojamentos locais, os empresários poderão garantir a acessibilidade no seu apartamento. Deduzo que o próprio condomínio também deverá estar em compliance, portanto, de acordo com a acessibilidade para todos. Os empresários nestas situações irão deparar com bastantes problemas, pois é um tema que deverá ir à reunião de condomínio e aceito por todos os condomínios. A minha questão é se é mesmo assim ou podemos legalizar apenas o alojamento local. Ora, quem quer? Eu creio que tem que ser uma situação concreta, portanto, se no condomínio já é permitido e está registado o alojamento local, pois depende das condições, mas se houver barreiras físicas, elas têm que ser identificadas, da mesma maneira como nós identificamos num determinado museu o espaço público até chegar ao dito museu, o estacionamento, o trajeto a efetuar. Aqui é exatamente a mesma coisa, portanto, se o alojamento local está registado e está legal, essa casa pode ser alugada, digamos assim, não sei se o termo técnico é o correto. Depois é identificar, portanto, os condóminos não têm que se pronunciar sobre. Uma coisa é fazer obras para melhorar as condições de acessibilidade de o acesso a essa casa. Outra coisa é a circulação das pessoas e dar informação sobre essa circulação. Portanto, eu acho que há aqui uma questão que não se coloca. E depois também reforçar o tema da acessibilidade que é holístico, ou seja, nós não trabalhamos apenas com a acessibilidade motora e as limitações motoras. Portanto, as questões de acessibilidade para pessoas cegas, neste caso concreto, e dando o exemplo da Madalena Ribeiro, os condóminos terão que ser informados que há um cão-guia que entra e que sai e que legalmente é obrigatória a sua utilização de todos os espaços. Um cão-guia pode entrar numa praia, um cão-guia pode entrar em qualquer espaço que seja um espaço social comum. Portanto, a questão aqui é perceber exatamente qual é a dúvida do José Eduardo. Portanto, pode divulgar as condições de acessibilidade do alojamento local, estamos a pressupor que o alojamento está legalizado, não é? E depois dar as condições de acesso até chegar à casa propriamente dita, assim como damos a qualquer outro recurso que tem que percorrer um espaço que é um espaço público. Portanto, se já podem entrar pessoas dentro do condomínio, os condóminos não têm que se pronunciar se as pessoas têm necessidades específicas de acessibilidade, se têm deficiência ou não. Portanto, é uma questão que podemos esclarecer diretamente com o José Eduardo, mas à partida não me parece uma questão intransponível nem levar a reunião de condomínio, quer dizer, já qualquer pessoa pode arrendar esse espaço e depois só porque é uma pessoa com deficiência tem que ir à reunião de condomínio, não me parece. Isso é a Lei 46 que exige não discriminação. Tratamento. Mas o José Eduardo já deu aqui a dizer muito obrigado, fica esclarecido, portanto já deu aqui o feedback positivo. Mais questões, aqui a Sónia também deu uma nota, obrigada por esta iniciativa, e pronto, deixa cá avisar mais alguma. Respondeu. Acho que estão respondidas as questões que nos foram apresentadas. Portanto, não sei. Elizabeth, obrigada mais uma vez e entrarei em contato. Sim. Portanto, acho que tirando aqui a minha falha técnica, acho que correu muito, pronto, bem e houve aqui participações importantes e também espero que tenham entendido toda a dinâmica deste trabalho conjunto e também tenho aqui, olha, uma mensagem a dizer que estou desejosa de ver o meu local na plataforma. Estamos cá para ajudar ou o ajudar a fazer... Mais e mais locais, mais recursos. Sim, a ideia realmente é nós conseguirmos realmente ajudar-vos a fazer este processo. Portanto, ficam os nossos contactos, não é? Dentro da Accessible Portugal e da Tour for All. Vamos estudar o manual.
Sim, Depois tem o também acesso ao iremos manual. disponibilizar esta apresentação, iremos partilhar nas nossas redes. Sim, Penso está que, bem. para além dos que estiveram presentes e dos que estiveram a assistir, irão surgir com certeza mais recursos. Sim, e também é o facto desta apresentação, não é? Ter estado ao vivo no Facebook, portanto poderão eventualmente até rever e contactar-nos para o que precisarem. Muito bem. Obrigada e até à próxima. Obrigada, obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tenho aqui mais uma mensagem de Nélia. Agradecer esta iniciativa, esclarecer que o meu nome é Nélia e representa a Transguadiana. Não Olga, como consta na minha identificação. Portanto, às vezes, realmente é a utilização das ferramentas. Obrigada, Nélia, e vamos falar em breve. Obrigada a todos.